Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul. Então, começamos aí o mês de maio, né? E junto com ele a gente traz um assunto aqui que é alertar sobre a questão dos acidentes de trânsito. Por quê? Porque o maio, conhecido Maio Amarelo, é o mês de conscientização, alerta e internacional por conta desses acidentes de trânsito. E a gente está aqui com o médico, o doutor Geraldo, ele que vai falar para a gente sobre essas questões aí dos acidentes que estão relacionados à sonolência, né, doutor? Uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Boa tarde. Pois é, esse é um assunto muito sério, né? Infelizmente, o Brasil é um dos campeões mundiais aí de acidente de trânsito, e uma das questões, não é a única, obviamente, mas é uma questão muito importante, é a sonolência. Quando você está sonolento, você tem as respostas mais lentas. É muito comum, né? Você pegar a estrada e ver numa reta assim um caminhão tombado do lado de cá, do lado de lá da estrada. E quando eu passo, eu sempre penso, bom, será que não foi perdeu um pouquinho ali a concentração, dormiu na direção e acabou tombando a carreta e assim por diante. A sonolência durante a direção é um problema muito sério. Tanto que tem um número bem alarmante que do total de acidentes de trânsito que ocorre no Brasil, 42% deles está justamente, né, ligado aí à questão da sonolência. 42% é um número muito alto, é praticamente a metade. Praticamente a metade, porque existe uma possibilidade enorme da gente subestimar esse número, né? Tem um professor que brinca e fala, bom, a gente fala de sonolência aqueles que estão aí para contar o que aconteceu, né? Mas se tem um acidente grave, fatal, a pessoa não voltou para dizer que era isso. E muitas vezes a pessoa não percebe. A sonolência ela é muito traiçoeira, né? Você está dirigindo, você acha que dá para seguir, e aí começa a ter um risco maior. Ou porque você realmente dormiu e tombou de lado, por exemplo, na estrada, ou porque você tinha que ter uma reação adequada a uma situação até corriqueira e você não respondeu de forma adequada, demorou e acabou batendo o carro, né? E nas estradas isso é potencialmente muito grave, né? É porque o sono deixa a gente mais lento, distraído, desatento. Daqui a pouco, como o senhor falou, né, deveria ter tido uma reação muito rápida ali, de daqui a pouco desviar de um obstáculo ou até mesmo de um outro veículo, desacelerar, mas não, a pessoa estava sonolenta e passou, foi, né? E aí, às vezes, muitas vezes é tarde demais. Exatamente. E aí, falando de sonolência, né, as duas grandes causas são restrição de sono. Quantas horas a gente precisa dormir? Existe uma variabilidade de pessoa a pessoa, mas na média, né, a gente precisa dormir entre 6 e 8 horas. O adulto, em geral, precisa dormir um pouco menos, então o jovem está mais propenso a ter restrição de sono, porque o jovem, em geral, precisa dormir mais e dorme menos, na realidade. Tem muitos estímulos, né? Principalmente à noite. De manhã o despertador toca e aí você acaba ficando restrito de sono. Mas, apesar dessa variabilidade, na média, nós somos uma sociedade restrita de sono. Então, tem vários trabalhos mostrando que se você dorme 7 a 8 horas, a chance de você ter acidentes é menor do que se você dormiu menos do que isso. Então, fica claro, né, que na média nós estamos privados de sono, um pouquinho de sonolência, que na média não vai causar problema nenhum, mas se você pegar um número grande de pessoas, você começa a perceber que isso é um fator de risco para um acidente. E não é por nada, né, que existe aquele termo bêbado de sono. A sonolência às vezes dá uma confusão mental e dá um quadro muito parecido com a pessoa que bebeu álcool. É só que você tem um bafômetro, né, para o álcool, existe uma consciência muito grande. Então a gente precisa ter uma consciência muito grande em relação à sonolência,
porque é um perigo muito grande, não só para você, mas para quem está no carro com você e quem está do outro lado da estrada e assim por diante. Então, o único jeito de combater isso é ter consciência maior sobre esse problema. E o motorista ele precisa se conhecer também e ao mesmo tempo admitir que está cansado ou que daqui a pouco não passou uma semana muito bem, não conseguiu descansar para daí daqui a pouco pegar a estrada cansado. E aí é óbvio que se o percurso for muito longo, o sono vai bater, o cansaço vai vir, né? E aí não adianta, né? É momento de descansar, chega uma hora que o organismo precisa descansar. E é muito perigoso porque é uma coisa que é insidiosa, né? Ela não vem rápido, ela vem meio devagar, você acaba se acostumando, mas está correndo um risco maior. E outra questão é gente que dorme aparentemente um número suficiente de horas, mas tem um outro problema que é muito comum, que é a apneia do sono. A apneia, o que é? A apneia é a parada da respiração, o engasgo. Então a pessoa vai dormir, tem uma garganta estreita, você não consegue perceber isso, mas quando dorme tem uma obstrução parcial da garganta que leva ao ronco. Roncar não é crime, mas se o ronco é alto, incomoda os outros, pode ser sinal de apneia do sono. Então a pessoa fica engasgando, é como se a língua caísse para trás quando dorme. E aí a pessoa tem que acordar para voltar a respirar. Só que ela não se dá conta que tem esse quadro, que acontece muitas vezes centenas de vezes por hora de sono. E aí a pessoa fica dormindo mal e no dia seguinte, por mais que tenha dormido 6, 7, 8, 9 horas, ela tem um sono não reparador, ela tem sonolência durante o dia. Então nós temos aí dois grandes vilões, né? Um é a restrição do sono, que a gente está dormindo cada vez menos, e o outro é a apneia obstrutiva do sono. Num estudo feito na cidade de São Paulo, 1 a cada 3 adultos tem algum grau de apneia. Então é uma doença tremendamente comum, a garganta do ser humano é estreita e a gente não se dá conta que ronca, que tem apneia, e isso é um fator de risco para acidente também. Doutor, muitos motoristas tentam, digamos que, contornar essa situação tomando energéticos e até mesmo café, né? Durante o percurso, param em posto ou mesmo carregam uma garrafa térmica dentro do veículo quando a situação é mais grave. Também é algo bem grave e, né, que precisa de atenção, porque aí vem outros problemas, muitas vezes cardíacos, causados justamente por esse consumo excessivo de energéticos. Sem dúvida, o consumo excessivo de energéticos e inclusive de substâncias ilícitas, eles te deixam mais acordado, não tem dúvida alguma, mas é como bater num cavalo cansado, né? Uma hora a coisa simplesmente colapsa e aí o sono vem sem nenhum aviso, então é muito perigoso. No caso da apneia obstrutiva do sono, o ideal é ficar atento, né? Se você ronca, perguntar para os outros, que a gente não percebe. Ronco alto, sono de má qualidade, sonolência diurna, pensar na apneia do sono. E isso tem tratamento, né? Nos casos mais graves, é usar aquela máscara, né, que você coloca no nariz, que joga ar sob pressão e abre a garganta, que é o CPAP. Então você dorme com essa máscara e resolve o teu problema. É como um óculos. Você enxerga mal, põe o óculos e resolveu o problema. Se você tem uma garganta estreita, dorme de máscara, resolve o problema. É o CPAP nos casos específicos. Mas o primeiro passo é você ficar atento, porque talvez você tenha o problema simplesmente porque a doença é tremendamente comum. Ok. Antes da gente encerrar rapidinho, acredito que também muitas pessoas falam sobre essa questão, que é de que o problema está em pegar a estrada à noite. Não, né? Se engana, porque quem tem problema de sonolência, como a gente falou aqui, é em qualquer hora do dia. Daqui a pouco ela está no trabalho, 10 da manhã, 2 da tarde, e ela vai baixar a cabeça, vai às vezes fechar o olho ou nem fechar o olho e ela vai estar dormindo, né? Sem dúvida. Você falou muito bem, porque a sonolência pode vir a qualquer horário.
Um horário que a gente está particularmente vulnerável é, por exemplo, depois do almoço, né, que dá aquele soninho. Existem sociedades que até convidam as pessoas a fazer uma siesta, né, depois do almoço. Mas para quem está privado de sono, quem está com a apneia do sono, qualquer hora é hora. Às vezes, 10 da manhã, a pessoa já tá cabeceando, né? Já está com aquele perigosamente sonolento, se estiver dirigindo, né? No trabalho, obviamente, piora de qualidade de vida, tal, mas o problema mais dramático aqui, no caso que a gente está discutindo hoje, é a direção, né? Álcool e direção não combinam, mas também sono e direção é praticamente o mesmo efeito, como o senhor falou, que é a questão do termo, né, ali do bêbado de sono. Existem trabalhos mostrando que a sonolência, dependendo das condições, ela é mais perigosa do que o álcool, porque realmente é muito traiçoeiro essa sonolência quando você está dirigindo. Entendido, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo alerta a toda a nossa audiência aí sobre essas questões aí da sonolência envolvendo o trânsito, que muitas vezes, como o senhor falou, né, esses números podem estar aí maquiados praticamente a metade, como a gente falou, mas infelizmente a maioria das pessoas não sobrevive para contar aí que realmente o que ela passou, a dificuldade enfrentada foi o sono. Muito obrigada pela participação aqui, um bom trabalho. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aí com vocês e então, pelo menos nesse mês, né, vamos tomar mais cuidado aí na direção e tomar um cuidado especial aí com essa questão da sonolência. Ok. O Maio Amarelo, mês de conscientização internacional, como eu falei aqui no início, mas que vale o alerta durante todo o ano, durante qualquer período, né? Afinal de contas, o risco no trânsito ele é muito grande, principalmente quando a pessoa está com sono, como falou o doutor Geraldo Lorenzi Filho. Daniel, volto com você.